Graça e paz, amados irmãos da Igreja Batista do Jardim Marajoara, nossos amigos queridos que têm nos acompanhado aqui nos nossos estudos bíblicos, nossos cultos. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma noite de estudo bíblico, mais uma quarta-feira onde nós paramos um pouquinho os nossos afazeres para prestar atenção naquilo que realmente importa, que é a palavra de Deus. Estudarmos ela, buscarmos colocar ela em prática, né? E depois separar um tempo de oração, orar uns pelos outros, orar pela nossa igreja, orar pela nossa família, pelo nosso país. Precisamos fazer isso, é muito importante. Hoje nós vamos iniciar uma nova série que se chama Maturidade. Nós vamos basear essa série na carta de Tiago, na epístola ali do Novo Testamento, e nós vamos pensar nesse tema, né? Maturidade, de amadurecimento, tanto espiritual, né, e na nossa vida, e aquilo que Deus quer para nós e o que a carta de Paulo fala sobre esse nosso crescimento, sobre essa maturidade na nossa vida. A cada semana nós vamos meditar alguns trechos dessa carta, separadamente e também na continuidade, né? E hoje nós vamos começar com apenas um versículo, o primeiro versículo dessa carta, que é Tiago capítulo 1, versículo 1, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Aqui então Tiago começa a se apresentar como um servo do Senhor Jesus Cristo. Mas quem é esse Tiago que escreveu essa carta? No Novo Testamento nós vemos ali aparecer alguns Tiagos, né? Só os apóstolos de Jesus Cristo nós temos 2 Tiagos ali. E depois em Atos nós vemos aparecer mais um outro Tiago. Quem é esse Tiago? Eu vou seguir pela linha de que esse Tiago aqui é o irmão de Jesus Cristo. Porque um dos Tiagos ali, que era digamos assim, o mais notado, né, o que a Bíblia mais fala dele, era o irmão de João. Os dois eram filhos de Zebedeu. E esse Tiago, ele morre ali logo no início do livro de Atos, né? Ele é decapitado. Então, não é ele. O outro já não se fala muito dele, né? Mas o irmão de Jesus, nós temos vários relatos a respeito dele. Nós vemos nos evangelhos, né, de que Jesus ele tinha irmãos que até mesmo nem acreditavam no ministério dele, né? Em alguns momentos achavam que ele estava meio louco, iam até atrás dele em outra cidade para buscar ele, para querer que ele volte para casa, para que pare com essa história de pregação, né? Com esse ministério dele, itinerante. Mas depois nós vemos que após a morte de Jesus e após a sua ressurreição, eles ter essa oportunidade de ver Jesus Cristo ressurreto e eles vêm a se converter. Então nós temos não só Tiago, como também Judas, o que escreve a epístola ali, que está antes de Apocalipse, né? Também irmão de Jesus Cristo, filho de Maria e de José, né? E então eles vêm a se converter e servir a igreja também. Tiago, então, nós vamos ver como ele ganha uma importância ali na vida da igreja, como um dos líderes também da igreja do Senhor Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios 15, 6 e 7, nós vemos o relato de que Jesus apareceu para Tiago. Diz assim: depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Então aqui falando de que Jesus Cristo apareceu ressurreto para algumas pessoas, e Paulo vai falar que depois apareceu até mesmo para ele, né? E vamos ver agora também alguns textos que mostram como Tiago ganhou uma importância ali no meio da vida da igreja. Ele se tornou um dos líderes ali da igreja, ganhando uma importância até mesmo equivalente à importância que Pedro tinha, que João tinha, né? Algumas pessoas falam que Pedro foi o primeiro papa, né? Foi o primeiro ali líder supremo da igreja. Mas nós vemos, por exemplo, aqui no texto de Gálatas 2:9, que diz assim: reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago,
Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Paulo está colocando aqui Tiago, Pedro e João como os líderes da igreja, como as colunas da igreja. Logicamente, a liderança suprema é de Jesus Cristo, né? O dono da igreja mesmo é Jesus Cristo. Mas eles tinham essa liderança ali naquele tempo, né, da igreja. E então impuseram as mãos sobre Paulo e Barnabé para que eles pudessem iniciar ali o ministério deles com os gentios. Em Atos 12:17 nós vemos: mas ele, fazendo-lhes sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Aqui então, quando Pedro ele é liberto da prisão de uma forma maravilhosa, né? Ele e Tiago presos ali. Tiago vem a morrer, como eu já falei, mas Pedro ele é liberto por um anjo e ele vai até a casa de alguns irmãos ali e conta como ele foi liberto. E ele fala: contem isso para Tiago e os demais irmãos. Então, Tiago aqui tem uma importância, né, como um líder. Em Atos 21:17 e 18 diz: quando chegamos em Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros estavam presentes. Aqui, mais uma vez, Tiago sendo colocado como um líder ali da igreja em Jerusalém. Então fala que Paulo foi se encontrar com Tiago e todos os outros presbíteros. Não cita o nome dos outros, mas o de Tiago cita aqui, né? Então, nós vemos essa mudança na vida dele, né? Alguém que nem acreditava no ministério de Jesus, mas depois se tornou um líder da igreja, né? Alguém que teve uma importância aí muito boa. E lembra do primeiro versículo, como ele se apresenta ali? Ele diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele se coloca como servo, né? E ele serve mesmo, né, a igreja. Ele serve a Deus a tal ponto de que a Bíblia não nos conta isso, mas a história da igreja nos conta que Tiago, ele também morreu como um mártir, né? Ele foi jogado do alto do templo ali de Jerusalém pelos fariseus e depois ele foi espancado até a morte. Então, ele serviu até a morte mesmo, né? Serviu a sua vida ao Senhor. E para quem que ele escreveu? A continuação do versículo 1 diz que ele escreveu para as 12 tribos dispersas. Ele tinha um ministério ali mais voltado para os judeus, né? Paulo conversava mais e tinha esse ministério mais voltado para os gentios, aqueles que não eram judeus. E Tiago mais voltado para os judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Mas ele escreve que não só para aqueles que moravam ali em Jerusalém, na Terra Prometida, mas aqueles que moravam fora também. Mas nem por isso essa carta não serve para nós. Na verdade, muito pelo contrário, né? Ela serve muito. Porque nós vemos ali que eles tinham muitos problemas com a religiosidade, muitos problemas com o legalismo, né? Com aquela questão de ficar inventando, vendo regrinhas, né? E seguindo apenas listinhas do que pode e o que não pode fazer, e não estavam vivendo verdadeiramente o cristianismo. Falavam uma coisa na igreja, mas lá fora viviam outra, né? E isso não é similar aos nossos dias de hoje, quando nós vemos tanta religiosidade, muitas vezes uma hipocrisia, né? Muitas pessoas falam uma coisa nos ambientes da igreja, mas lá fora estão vivendo de uma outra forma. Muitas pessoas que tomam uma decisão de viver com Cristo, de servir a Cristo, mas depois acabam não buscando mais a Ele, não buscando se desenvolver e crescer. Tudo isso gera vários desses problemas que nós vemos, né, nos ambientes das igrejas. E se nós pudermos resumir tudo isso em um problema, é a falta de maturidade. É de apenas conhecer mais ou menos ao Deus que você serve, ao Cristo que te salvou, né? Se é que é salvo mesmo quem vive dessa forma, né?
Mas precisamos então tomar cuidado. A maturidade é um item essencial na nossa caminhada cristã. Nós fomos salvos por Jesus, nascemos de novo, mas agora precisamos crescer, precisamos buscar essa maturidade. E não é um desenvolvimento tão natural assim que nem o nosso físico, né? Nós vamos crescendo naturalmente, né? Um bebezinho ele vai crescendo, mas nós precisamos buscar nos alimentar da palavra de Deus, buscar entender aquilo que precisamos abandonar na nossa vida, para que assim possamos crescer. Então, o meu desafio para você é como nós vamos estudar aqui essa carta, qual que tem que ser a sua postura para estudar. Em primeiro lugar, com humildade. Eu gostaria que você se lembrasse dessa figura do Tiago aqui, que em primeiro lugar era irmão de Jesus Cristo, viu ele crescer, né? Viu ali uma boa parte da vida dele que nós não vemos relatado aqui nos evangelhos. Poderia se gabar disso, né? Também foi um dos líderes da igreja e ele se descreve como um servo de Deus e servo de Jesus Cristo. Para ele ganhar uma importância no reino de Deus, ele precisou ser humilde, né? E Jesus fala sobre isso, né? Aquele que quiser ser o primeiro, que seja aquele que sirva os seus irmãos. Então, eu quero que você entenda que essa carta que nós vamos estudar, ela é um verdadeiro espelho que vai mostrar as nossas sujeiras, as nossas imperfeições, os nossos defeitos. E muitas vezes nós não gostamos de ver isso. Nós olhamos e queremos já virar o rosto, né? Ou quebrar o espelho, né? Ou virar o espelho para lá. Deixa para lá, não quero ficar me vendo nesse espelho. Mas precisamos ser confrontados com essa imagem que a Bíblia nos mostra. Em especial essa carta aqui, aqueles pecados, aqueles erros da nossa vida que nós vamos precisar confrontar. Então, procure colocar em prática tudo aquilo que você ouvir aqui, tudo aquilo que você aprender, porque não basta apenas conhecermos, não basta apenas entendermos com o nosso intelecto. A obediência ela é necessário colocar em prática. Assim como ele vai dizer lá no versículo 22 do capítulo 1, ele diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Então, para avançarmos, é necessário termos humildade e obedecermos a palavra de Deus. Então, espero que você retorne aqui na semana que vem para nós continuarmos esse estudo e que você busque ter essa postura aí. Comece a orar desde já, pedindo para que o Senhor quebrante a sua vida, quebre o seu orgulho, que Ele possa te dar humildade para que você seja um servo e que você consiga confrontar os seus próprios pecados, seus erros, e que a Bíblia possa transformar então a sua vida, né? A palavra de Deus, o Espírito Santo utilizando a palavra de Deus para poder te transformar. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima semana.